Em nome de Jesus, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo com o nosso irmão e a nossa irmã. Que Deus já esteja abençoando esse irmão e essa irmã que vai ouvir esse trabalho, onde estamos aqui com a nossa irmã Milena, que vai fazer parte desse vídeo e que seja para meditação e para a nossa busca em Jesus e sirva para esse irmão e essa irmã que estará nos ouvindo. Amém? Irmã Milena, fica com a palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, obrigado, pastor, por essa oportunidade de estar falando com os irmãos e estar fazendo parte também desse trabalho, que o Senhor abriu uma porta para o irmão. Amém. E que também tenha aberto para nós podermos expressar, auxiliar nessa caminhada e que sirva para abençoar a vida dos irmãos, a vida de outras pessoas e que os irmãos se sintam abençoados também com essa palavra. Então eu gostaria de já iniciar com o pastor. Nós vamos ler um texto e o pastor vai estar comentando para que os irmãos também façam parte. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Então nós vamos estar expressando neste dia para os irmãos, nesse vídeo, esse texto, onde ele fala a respeito do caminho estreito. E eu gostaria de, já nesse início, questionar o pastor. Pastor, que caminho é esse? Irmã Milena, esse é um caminho que, na verdade, surpreende muitas pessoas, porque é uma advertência de Jesus. Quando Jesus falou desse caminho estreito, ele falou de dois caminhos, ele não falou apenas de um caminho. Ele falou que tinha um caminho espaçoso e um caminho estreito. E, na verdade, ele falou sobre o reino dele, que no reino dele poderia pessoas, seres humanos, com o mesmo nome, levando o nome de Jesus Cristo, andando num caminho espaçoso, onde não teria a salvação. Então ele falou de um caminho estreito. O caminho estreito, você fala de uma renúncia, e essa renúncia só pode acontecer, Milena, quando um ser humano realmente tem uma revelação de Deus, e ela reconhece Jesus e aceita Cristo, deixando o pecado e não mais vivendo o pecado. Porque o pecado, ele não deixa as pessoas andar num caminho estreito. Então Jesus advertiu, se tivesse uma revelação do céu mesmo, e que andasse pelo caminho dele, teria uma mudança de vida. E antes de nós encontrar Jesus, nós andávamos num caminho espaçoso, e agora nós estamos num caminho estreito. Então quando um homem, quando uma mulher tem uma revelação de Deus, ele já sabe que muitas coisas têm que ser mudadas na vida dele, e ele começa a ter um outro caminho, ter um outro caminho, que é o caminho do perdão, da humildade, da mudança de vida. E o nosso Deus orienta ali, que quem encontra a vida, perde a sua. Então esse espaçoso é uma vida própria de um homem, de um ser humano, que anda nos seus próprios caminhos. Mas quando anda no caminho de Deus, muitas coisas nós precisamos deixar. Então por isso que ele fala de um caminho estreito, porque não tem como nós entrar no reino dos céus de uma forma própria e humana. Ela precisa de uma mudança, uma transformação. Então quando o evangelho ele é anunciado sem renúncia, é um evangelho que não traz uma transformação, não traz uma mudança e nem entra nos conselhos de Deus. Esse é o conselho de Deus para salvar o seu povo. Tem que haver uma mudança, uma troca, não mais no caminho espaçoso e andar no caminho estreito. Mas hoje, respeitando a ideia de muitas pessoas, elas aceitam a Cristo, mas ao mesmo tempo não deixam o sistema do mundo. E muitas pessoas querem andar com Jesus e ao mesmo tempo andar no caminho espaçoso. E Jesus falou que isso é impossível. Isso é impossível um ser humano querer andar no caminho estreito e também no caminho espaçoso. Onde assim, eu aceitei Cristo, eu estou com Jesus e eu posso andar do meu jeito. Não, Jesus falou que não. No reino dos céus tem sim e tem não. Por isso que ele falou, você escolhe o caminho estreito ou o caminho espaçoso, assim diz Jesus. Mas hoje a gente vê, pastor, que há uma dificuldade, talvez não só hoje, porque se a gente vai ler na Bíblia, as pessoas já questionavam, por exemplo, a forma como o apóstolo Paulo andava. Embora hoje nós temos no Evangelho o apóstolo Paulo como um exemplo para nós como crentes, se nós vamos ler as Escrituras, a gente percebe que em muitos momentos ele foi questionado. Ele foi questionado na caminhada dele, ele foi questionado na visão dele, não aceitavam a visão dele, né?
E ali se colocava muito essa parte contra ele, mas ele defendia ali uma visão, certo? Hoje Sim. nós percebemos que todo mundo também tem visão. Todo mundo tem visão, né? O irmão tem uma visão, o outro irmão tem outra visão, cada um tem uma ideia. E aí como é que fica isso perante Cristo? Irmã Milena, na verdade, com certeza, é bem muito claro que você expressou que há muitas visões, mas temos que lembrar que estamos vivendo já próximo à volta de Jesus. E o nosso Jesus falou que próximo à volta dele, muitas visões iam ter no Evangelho. Mas o Evangelho que Paulo pregou foi o Evangelho de separação e até mesmo de perseguição. E tu pode ver que hoje ninguém tem perseguição praticamente. Ninguém é perseguido porque o Evangelho verdadeiro ele não é implantado aos seres humanos. Se nós for ler Mateus capítulo 5, ver ali onde Jesus estava instruindo o povo, ele falou que tinha que ter fome, tinha que ter sede, mas depois ele falou também que iam sofrer perseguições. Então, esse caminho de estreito, e que eu já tenho expressado, que ele é uma renúncia, e é criticado por muitas pessoas. Então, a maioria das ideias das pessoas é não ser diferenciado, ser crente mesmo parecido com todos os demais. E essa é uma coisa que, para mim, para o meu entendimento, o nosso Deus abomina. Cristão precisa ser separado, e o apóstolo Paulo mesmo, para poder transmitir o Evangelho, ele sofreu perseguições e com certeza muitas críticas, por causa que ele falava de uma doutrina que a maioria das pessoas não aceitavam a doutrina, que seria a sã doutrina. Hoje não se fala de sã doutrina, se fala de receber Cristo, e até mesmo podemos observar que tem muitas pessoas que estão correndo atrás de Cristo, até mesmo por uma libertação, por uma transformação, para ser livre de demônios, ser livre de problemas, e não estão conseguindo. Nós podemos observar que no meio das igrejas, no meio evangélico, hoje existem muitas pessoas como cristãos sofrendo, e até eu uso dizer desnecessário, porque não entenderam o Evangelho ainda da realidade. Mas todo aquele que entendeu o Evangelho e caminhar por ele, com certeza Deus é misericordioso para libertar e livrar de demônios. Mas como não existe mais uma sã doutrina, que é uma separação, que é o caminho estreito, os demônios estão se associando com muitas pessoas, até mesmo dizendo que são cristãos, e é uma pena porque eu vejo que tem muita gente sofrendo. Então, o senhor acredita assim que as pessoas talvez venham sofrer hoje por desconhecer o que é o caminho estreito, ou por achar talvez que trilham o caminho estreito e na verdade estão num caminho de perdição? É por falta de uma relação realmente da palavra, ou também pessoas mal instruídas, porque quando as pessoas têm problema, geralmente as pessoas dizem: irmã, tenha fé, nós vamos orar por você. Mas elas precisam ser instruídas o caminho dela, porque o que trouxe ao sofrimento? Lá no livro de Provérbios, não lembro o momento do versículo lá, mas lá está dizendo que da onde que vem as lutas e os problemas? Dos seus pecados, das suas transgressões. E o povo está muito mal informado de instrução, de informação de um caminho mais real e mais justo com Deus. Hoje muita gente está dizendo: me compadeça, eu quero evangelizar, eu quero pregar. Mas está se evangelizando do quê? Dizendo que ele mesmo só Jesus vai curar e vai salvar e vai levar para o céu. Mas Jesus não vai levar pessoas que não foram lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Mas as pessoas não estão chegando a ser uma nova criatura. Estão as pessoas que estão sendo desejo por Jesus, mas não de ser uma nova criatura. Porque nova criatura tem que estar numa santidade, separada para Deus, para poder ser curado, ser liberto, ser livre. Você pode ver que hoje a procura até de Jesus está sendo cada vez maior. Mas por quê? Porque a luta e o problema está chegando. Mas as pessoas não estão entendendo que Deus quer que a pessoa tenha um reconhecimento e realmente uma conversão e uma mudança de vida. Então eles não conseguem entender o que é um caminho estreito. O caminho estreito é ser separado para Deus, ter uma santidade, que é o real, que de repente muitos irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo não estão me entendendo. Mas a realidade é, claro, que nós precisamos ser separados. Muito separado. Qual seria, assim, na sua opinião, uma pista para quem está nos ouvindo aqui, uma ou mais pistas para quem venha nos ouvir, assim? O senhor falou que necessita de santidade. O caminho estreito, a gente vai ouvir ali, é santidade. As pessoas necessitam de santidade. E o que eu poderia examinar na minha vida para saber se eu tenho isso? Que talvez o irmão está lá, o irmão está ouvindo o irmão, né? Ouvindo a nossa conversa aqui, ouvindo a palavra, e talvez estivesse perguntando: mas o que eu poderia identificar na minha vida para saber que eu tenho isso?
Irmã Milena, no meu entendimento, primeiro, nós temos que estar sendo dentro de uma casa de oração e sendo doutrinado por alguém que Deus levantou e trabalhou. Porque essa pessoa não tem como saber se ela não tiver uma revelação de Deus e ser uma pessoa doutrinada. Porque assim, a fé das pessoas, elas estão sendo como, estão vendo como elas são doutrinadas. Vamos dizer assim, se eu acho que eu posso tomar o meu dirigente, eu posso, eu vou tomar, mas isso pode me desqualificar de uma santidade. Apenas um exemplo estudando, Sim. mas pode desqualificar. Mas o meu dirigente, que não tem nada a ver, eu tomar um pouco. Sim, beber então, socialmente. Beber socialmente, só que isso nos afasta da santidade de Deus, porque segundo as Escrituras, não podemos participar. Então assim, tem muitas coisas que a fé é porque pelaquilo que elas são ensinadas, mas se elas forem mal informadas, não tem como. Uma coisa assim, que nós temos que ter um entendimento. O que é que nós fazemos? Nós estamos fazendo coisas que é para edificação de Cristo. Nós temos que ser sujeitando. Quando o nosso Jesus falou assim lá em Tiago, ele falou: sujeitai-vos ao Senhor, resista o diabo. Mas geralmente as pessoas não estão se sujeitando a Deus, porque sujeitar a Deus, primeiro você tem que conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus falou também assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando de estatuto, de mandamento, da lei de Deus. Então, se você tem fé, mas você não tem a lei de Deus, você não conhece a lei de Deus, como é que você vai ter santidade? Porque a lei serve para nos proteger do quê? Do pecado. A lei divina, das condenações de Satanás. Mas se eu não observo as leis, vamos dizer, na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Eu não vivo aquilo que a palavra de Deus diz, então eu não tenho santidade. Santidade é uma mudança de vida, é uma transformação. Sofrer para não pecar, sofrer para permanecer em Jesus, isso é uma ótima posição de cada ser humano que anda com Jesus. Agora, o senhor estava falando ali do versículo de Tiago, de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Hoje a gente vê que talvez muita gente já nem crê mais que o diabo exista. Não é? Até no meio evangélico, parece que as pessoas há um certo tabu, assim, que se a gente falar assim em diabo, em Satanás, as pessoas já dão para trás, não pode falar. Irmã Milena, uma boa colocação, mas eu quero dizer para ti assim, o grande problema é que quando as pessoas aceitam Jesus, ela diz que aceitam Jesus, elas até acreditam que existe Satanás, mas elas não acreditam mais que Satanás usa. Eu sou de Jesus e o diabo não me toca mais. Isso é um grande problema e um grande engano, porque a nossa ação e as nossas atitudes vai dizer, Jesus falou assim: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Se você é uma pessoa que não dorme à noite, sofre muito, perece, e você fala que é de Jesus e diz que o diabo não te toca, você pode estar enganado. Ele pode estar tocando por alguma área. Quando nós entendemos que somos salvos pela graça, que não é um merecimento nosso, salvação é uma coisa, e libertação é um envolvimento na pessoa de Jesus. Eu sempre uso dizer aos irmãos que quando um homem, uma mulher, uma família, uma pessoa recebe Jesus pela graça, a partir daquele dia ele começa a produzir fruto para confirmar a graça na vida dele. Então assim, porque o nosso Deus falou através de Tiago, a fé sem obra é morte. Mas que obra que é? Você recebeu Cristo, essa obra tem que manifestar. O apóstolo mesmo Paulo falou que ele veio para testemunhar Deus. Ele estaria testemunhando Deus, com o seu modo de vida, com o seu caráter. Então as pessoas começam a ignorar: o diabo não me toca, o diabo não existe, não existe mais na minha vida porque eu aceitei Jesus. Sim. Mas tem que se observar: se realmente a nossa vida não está sendo transformada, está tudo dando errado, e eu sou cristão há muito tempo, então alguma coisa está errada. Na verdade, até ontem à noite, eu conversei com uma pessoa que é crente há muitos anos e está vivendo uma vida muito complicada. E assim, eu falei: olha, quando alguma coisa está errada, não sei se essa pessoa acreditou, mas a realidade é essa. É essa que eu estou dizendo assim, segundo o meu conhecimento, sim, o meu entendimento, assim, né? Porque como que as pessoas não sofrem uma transformação? Então a palavra de Deus vai ser contradizer. Se nós somos novas criaturas, alguma coisa tem que acontecer de mudança. E quando você não tem paciência de nada, você leva tudo meio no grito, ou no chute, assim, pode ser que a coisa está errada. É isso que eu entendo aqui, Maria. Então, ali também há uma amostra, um selinho para a gente descobrir, né? E isso é importante, na verdade, né, pastor? Com certeza, com certeza. Porque
conseguindo examinar, assim, nós sempre vamos poder também olhar para a nossa vida, porque nós como seres humanos, na nossa vida a gente vai caminhando como crente e crescendo, né? O caminho estreito, ele é um caminho que tu vai trilhando toda a vida, não é um caminho que você escolhe hoje e amanhã você tá perfeito e não erra mais, né? Com certeza. Porque muitas vezes me parece assim que também as pessoas desanimam, né? Eles estão ali, é o caminho estreito, é isso, mas de repente eu pequei, de repente eu transgredi, e aí? Como é que eu faço? Jesus vai me perdoar? Jesus não vai me perdoar? Eu abandono o evangelho? O que eu faço? Na verdade, eu até uso uma expressão sempre falando assim, sabedoria, inteligência e conhecimento. Um ser humano que aceitou Jesus tem que ter sabedoria. A sabedoria até leva você a tomar boas decisões. E as decisões, elas estão escritas nesse livro sagrado. E a decisão de Jesus coloca para aos discípulos dele, para o povo dele, caminho estreito e caminho apertado. Então você precisa decidir. Boas decisões quando você tem sabedoria. Você tem inteligência, você vai saber agir. Você vai saber se comportar diante de situação, de problema, de dificuldade. E se você tem conhecimento, você sabe da lei de Deus. Você não vai ficar se enganando a si próprio. Se você sabe que está errado, você vai por isso para Jesus e com temor. Agora, se você não tem temor, então porque ainda não se manifestou o poder de Deus na sua vida. Porque você tem que ter um temor em tudo. Seja com sua esposa, com seu filho, com sua filha, você tem que ter um temor. Se você é um servo do Altíssimo, então você sabe que você está num caminho que você vai ter que se sujeitar. Você vai ter que se dobrar também. Nós temos que entender que nós somos melhores que ninguém. Jesus disse sujeitar ao Senhor e acabou. E está dizendo quando nós entendemos que somos dependentes de Deus. Então, se somos dependentes, estamos no caminho estreito. Porque no caminho espaçoso eu faço o que eu quero, eu penso do jeito que eu quero. E eu muitas vezes pensei que eu poderia ajudar as pessoas do meu jeito. Eu não posso ajudar. Quando eu expresso a palavra de Deus, eu sou muito claro a dizer às pessoas, depende da situação, é vida ou morte. Mas então, na sua visão, o senhor acredita, por exemplo, que eu posso estar, alguém pode estar lá, andando no caminho espaçoso, dentro da igreja, tendo a Bíblia na sua vida lá, ou já tendo passado pelo batismo, por uma vida cristã? Com toda certeza, irmã Milena. Por quê? Porque na verdade é comum hoje você ver pessoas que ir até a igreja e escutar a pregação do pastor e dizer assim, olha, aquilo que me serve eu pego e nem tudo eu aceito. Então ela é uma pessoa que não tem uma submissão, ele está errado ali, alguma coisa não está certo. Porque como que ele vai sem uma submissão? Porque quem não se submete até mesmo um pastor, como que vai se submeter a Deus que nem enxerga Deus, não vê Deus? Nós temos que ver pela fé. Pois é, né? Como assim? Não Mesmo que está cheio de gente assim. Alguém que é muito menor vai se submeter a um maior. Você pode ver hoje, irmã Milena, que as pessoas geralmente elas não se sujeitam, vamos dizer assim, se chegar alguém na nossa igreja lá e dizer, ó pastor, eu não concordo com isso, mas eu vou a Deus e vamos ver o que Deus vai falar e vamos se unir, vamos se ajudar para nós saber. Não, pastor, eu não concordo com isso e acabou. E Deus nunca vai se sujeitar a um ser humano assim. A ninguém se sujeita. É nós que temos que sujeitar a Ele. E Deus nunca vai responder seres humanos assim também. Porque nós temos que ter uma certa humildade. E a humildade é o caminho estreito, não é como nós queremos, é como Deus quer. Isso faz parte do caminho estreito. Com toda certeza. A humildade é a submissão. Assim, nós não podemos dar pelas nossas ideias. Eu uso dizer até mesmo muitas vezes que nós temos que a nossa fé ter base nas escrituras. Alguém quer questionar alguma coisa, quer expressar alguma coisa, pode expressar. Mas tem base na escritura? Não tem, nós temos que se calar. Se não se calar, nós somos soberbos, não sabemos o que estamos falando, estamos delirando. E se estiver delirando, estamos doentes. Meu Deus, verdade. É muito verdade. complicado. Então, se por acaso alguém tem alguma dúvida, questionou um dirigente, aonde é que eu vou encontrar, vamos dizer, a solução para essa questão? Estamos lá numa questão, eu e o senhor, quem que vai dizer aonde que está o erro? Primeiro, tem que ser confirmado na escritura. E segundo lugar, é que vai dizer. É ela que vai dizer, não é nós, é o ser humano. Mas em segundo plano vem a submissão a dirigente. Então, Deus não pode falar se tu quebrar também essa lei, que essa é uma lei que o próprio Deus deixou. Aí, não, mas eu não confio, não, então está perdendo tempo ali.
Eu, na verdade, já expressei muitas vezes na nossa igreja, olha, desculpa, mas se você acha que não é assim, não temos o que nós fazer. Porque, para começar, nós temos um adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está aí no meio. E aí, vamos dizer assim, ele vai tentar contradizer tudo que Jesus fala, sim, tudo que Jesus nos ensina. Então, se nós não temos a visão de Jesus, ele vai entrar e ele vai fazer grandes barreiras. Então, nós precisamos de Deus, tenha misericórdia, e nós temos que ter uma certa submissão. Na verdade, todos que entram numa submissão da palavra de Deus, e é uma direção que hoje, isso, na verdade, está sendo um problema muito grande até do meio evangélico, né? Mas as pessoas não são saradas, elas não são curadas. É comum você ver pessoas com muito problema. Bom, estou sendo sincero, já atendi muitas pessoas com muita fé, mas não naquilo que Deus falou. Muita fé para ser livre do problema, que nunca são livres do problema, porque não há uma submissão. Mas e daí, pastor? E essa fé, ela fica como assim? Porque as pessoas estão lá, estão cheias de fé, tem gente que diz que estou cheia de amor, eu sou humilde, eu sou um servo de Deus, eu estou olhando a Escritura, mas e aí? Se não encaixou nessa parte, assim, por exemplo, ouvir. Eu falando eu falei, isso ideia minha, mas Deus não tem compromisso além do ser da verdade. Isso eu quero dizer, o senhor está falando da sua experiência como pastor e do que o senhor vê na Bíblia. Não, ele não se compromete com quem não estiver na verdade. Ele só se compromete com a justiça. Fora disso, ele não se compromete. Hoje, com certeza, Deus observa e vê, dentro de muitos ministérios, de muitos cristãos, de muitos lares, que as pessoas não têm paz, não têm vida. Mas ele não vai lá tirar o problema. Ele quer que essa pessoa chegue ao conhecimento real, uma submissão real, para que a graça permaneça ali, para aquela pessoa ter salvação e ter vida eterna. O desejo de Deus, em primeiro ponto, não é tirar demônios de seres humanos, não é ficar curando seres humanos. O primeiro ponto que Deus deseja é salvar o homem. Então, se Deus livrar seres humanos sem verdade, ele perde essa pessoa para Satanás. Essa pessoa vai morrer, vai para o inferno, a eternidade nas trevas. Então, o desejo de Deus é salvar esse homem, é salvar esse ser humano. Então, por isso que muitos problemas não param até essa pessoa acordar e se revelar para Deus, e Deus se revelar para essa pessoa e a vida muda. Então, no caso ali, o irmão estava falando, o senhor quer dizer, por exemplo, que, vamos dizer assim, Deus não teria interesse em lhe dar ali uma bênção, seja ela qual for, material, espiritual, se isso não vai reverter na salvação da sua alma? Eu acredito que não. Mesmo que ele é misericordioso, ele pode dar. Sim. Mas não soma para a salvação. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Ele é muito misericordioso, que muitas vezes eu até fico expressando assim, a grandeza de Deus, a bondade de Deus para o ser humano. Porque na verdade nós não merecemos nada, nem somos merecedores, nem fizemos nada para merecer. Mas o amor dele é muito grande, ele não pode nos ceder muita coisa. Porque hoje você é comum, você vê pessoas serem curadas de câncer, vamos dizer um exemplo assim, né? E não querer nada com Jesus. Então ele pode até ser curado. Depois que recebeu a bênção, assim, ela segue a vida dela. Ela se afasta ali, pronto, e continua seguindo esse sistema do mundo, que ele é tenebroso e jaz no maligno. Então, o caminho estreito, essa pessoa deixou de lado e foi para o espaçoso. E um dia, afinal, o juízo vai ter julgamento. Ela vai responder. Com certeza. Ela vai responder. Todos vamos responder. Todos nós iremos à presença de Deus no juízo. Todos pastor, não pastor, crente, não crente, todos vamos lá. Aqui nesse texto eu estava observando, diz assim: por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos encontram o caminho, né? O que nós imaginamos hoje? Porque o ser humano, ele anseia por Deus. Nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso ser, ele anseia por Deus. Mas o que o senhor acha? A maioria das pessoas, eles vão chegar até Deus? Eles vão buscar Deus, pelo menos em algum momento? Ou a maioria vai, tipo, passar batido e não vai ter essa decisão? Irmã Milena, o próprio texto está dizendo que poucos vão acertar esse caminho, mas muitos vão ir.
Há muitos vão ir. Eles vão ir, mas poucos que vão acertar. E o que Jesus está nos orientando? Nós vamos ter que seguir onde está a minoria. Onde geralmente as pessoas não olham assim. Então, assim, quando alguém chega até uma casa de oração e tem lá 4, 5, 10 pessoas, não é Deus. Se chegar lá e tiver 100, 200, muitas pessoas, para ele está ali. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que aquele que segue o caminho estreito. Então não é por número de pessoas que ali está Deus. Sim. Porque ali pode ter pessoas que nem vão entrar no reino dos céus. Nem sequer vão se dobrar para Jesus Cristo. Apenas é uma ideia que eu tenho. Mas é isso que eu penso da parte de Deus. Então o que o nosso Deus quer? Ele quer que realmente pessoas, elas se entreguem, elas conheçam a Jesus e elas têm um amor. Você pode ver que o caminho estreito manda nos amar até os nossos inimigos. O caminho estreito manda nos perdoar. O caminho estreito diz para nós, se nós perdermos alguma coisa, não coloca o seu coração. Então no caminho tem muitas regras do caminho estreito. Nos passos não, nos passos é olho por olho, dente por dente. Se você me fez alguma coisa que eu não gostei, eu retruco, eu brigo e acabou. Vamos resolver aqui mesmo. Vamos resolver aqui, mas só que no caminho estreito não é bem assim não. No caminho estreito ele manda nos amar ao próximo, como amar a si mesmo, amar o nosso Deus. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande no meio cristão, porque existe muitos seres humanos fazendo uma defesa de si próprio, onde Jesus falou que a vida não é nossa, ela não é nossa, a vida pertence àquele que nos deu a vida. Então se não é nossa, por que não está lutando pela nossa? Mas você pode observar que há muita gente que está lutando pela sua vida própria, brigando, xingando, fazendo defesa própria. Mas Jesus não mandou fazer isso. Jesus falou bem o contrário. Então o caminho estreito é uma mudança completamente. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a tua bagagem você vai ter que deixar desse mundo. Você vai passar você. Eu quero você, não quero a tua bagagem do mundo aí. O teu sistema, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Ele não quer saber disso. Ele quer que nós andamos do jeito dele. E ele sempre vai esperar que nós temos boas posições diante dele. Verdade. Agora, até para nós fechar isso, eu ainda gostaria que o pastor falasse sobre mais um assunto aqui, ainda falando nessa parte de poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem, né? Mas o que nós vemos hoje, pastor? Todos querem viver bem. E aí? O que o senhor diria para o povo hoje assim? É uma grande realidade. Na verdade, a gente pode ver, Marilena, que a corrida das pessoas até Jesus é para viver bem, não é para servir a Jesus. Você pode ver, quando se fala que pessoas têm problemas, estão ansiosos para resolver o problema, porque eles querem uma vida boa, e por essa razão estão perdendo de fazer parte do reino, e estão perdendo de ser libertos. Uma pessoa que é ansioso para resolver um problema, ele pode estar perdendo muito. Por quê? Grandes problemas vêm para nós, até como disciplina, até como consequência nossa. Então assim, eu tenho uso de dizer muitas vezes para as pessoas, quando chega um problema, não olhe para o problema, olhe para Jesus, olhe para Deus, Ele sabe estar no nosso comando. Então não queira ser livre rapidamente desse problema. Nós devemos aprender a amar Deus, porque Ele nos chamou para servir Ele, Ele nos chamou para nós ser separados. Então quando isso não acontece, nós estamos sofrendo. E nós insistimos, os seres humanos insistem a ser livre de problema. E muitos até grande fé, eu tenho muita fé, e eu quero ser livre, e Deus vai me libertar. Só que passa dias e dias, meses e anos, e Deus não liberta. Por quê? Será que Deus é injusto? Eu não acredito que não é. Claro. Que Deus é injusto. Deus é perfeito, Deus é Deus de amor, é Deus que está pronto para nos abençoar. Mas a nossa visão, o contrário das Escrituras, impede a libertação, impede de nós ter uma vida boa com os seres humanos. Porque nós muitas vezes contrariamos tudo e ficamos do nosso jeito fora de pensar. Mas Deus quer mudar a nossa vida e esse caminho estreito é para salvar o homem. Amém, verdade. Eu agradeço, pastor, essa oportunidade Amém. De estar aqui junto com o irmão. Agradeço essa palavra e que Deus abençoe os nossos irmãos. Até a próxima. Até que Deus abençoe todos. Amém.